Sim, é isso mesmo. Cale a boca, ouça e tenha cuidado no que vai falar diante de Deus e como vai se comportar diante da sua presença. O homem mais sábio que pisou os pés nessa terra, fora o Senhor Jesus Cristo, foi o rei Salomão. Isso foi dito pelo próprio Deus. E Salomão, refletindo em Eclesiastes capítulo 5, ele vai dizer: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Isso está no capítulo 5, versículo 1. E ele diz que é melhor ouvir do que oferecer sacrifícios. Bem, Salomão foi quem construiu o templo e foi quem deu essa roupagem nova à espiritualidade de Israel. E olhando para a história de Israel, Salomão percebe que é muito melhor ficar em silêncio diante da presença de Deus. Ouvir o que Deus tem a dizer por meio da sua palavra, por meio da lei na época de Salomão, na época de Davi, o seu pai, e dos antepassados, profetas, sacerdotes e daí por diante. Ele diz que é melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Provavelmente, Salomão está pensando na história de Jefter, que venceu a guerra, segundo Juízes, e ofereceu o que vinha na sua frente em sacrifício ao Senhor, e apareceu a sua filha. Diante disso, nós aprendemos que ao entrar na casa de Deus, como disse Jesus, a casa do meu Pai é a casa de oração, que nós venhamos a ouvir o que Deus tem a falar por meio da palavra. Meditar muito bem aquilo que Deus quer falar conosco, sobretudo individualmente, para que nós possamos se dirigir a Deus. Pois nós somos uma geração extremamente apressada. Nós somos uma geração impaciente. Nós somos uma geração que quer tudo nas mãos e na hora. E pensando nesse texto, ele diz: olha, cuidado, ouça, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Além de tudo isso, Salomão vai dizer que quando a pessoa promete, é bom que ela cumpra. Pois ela não está oferecendo a homens, mas sim a Deus. Irmãos, quando nós formos orar, tenha cuidado. Nós devemos ter cuidado com as promessas, com os votos. Salomão diz, aqui no capítulo 5 de Eclesiastes, que é melhor pagar aquilo que foi oferecido, aquilo que foi prometido. Ou então, não fale de forma alguma, não prometa. Diante dessas questões, nós devemos pensar muito melhor a respeito da nossa vida, da nossa existência aqui nessa terra, daquilo que queremos, pois enganoso é o nosso coração. Às vezes desejamos algo com tanta força, com tanto afinco, e quando cai em nossas mãos, nós pensávamos ou pensaremos que é diferente. Todavia, a gente vai ver que não há nada novo debaixo da terra. Eu diria, com a experiência cristã e diante de tudo que eu já li na palavra de Deus, que peça, assim como Jesus ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade. Ora, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a nossa oração, dependente de Deus, é muito melhor, muito mais eficaz e muito mais segura do que aquilo que achamos que é melhor para nós. É sobre isso que Salomão está refletindo aqui. Percebam, o Criador de todas as coisas, que é Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, ele sabe muito melhor do que nós, que somos meras criaturas. Diante disso, que ao entrar na casa de Deus, nós venhamos a ter reverência em primeiro lugar. Em segundo lugar, que nós venhamos a pensar, a meditar, não só no presente,
mas no passado e, sobretudo, no futuro. Pois nós nem sabemos orar, como diz o apóstolo Paulo, por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ao entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Faça silêncio, observe, pare, tenha cuidado com os pedidos, pois não devemos oferecer sacrifício de tolo. Diante de tudo isso, irmãos, nós devemos pensar a respeito de uma submissão, uma humildade, uma dependência acima de todas as coisas de Deus. Pois a conclusão desse belíssimo livro, Eclesiastes, capítulo 12, ele vai dizer: o fim de tudo, ou a suma de tudo é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Antes que a palavra chegue em nossa boca, Deus sabe aquilo que nós precisamos. Muito mais do que necessitamos. Ele vive a interceder por nós. O fato é que nós estamos desacostumados a esperar, a sermos pacientes, a estarmos diariamente nos pés do Senhor, dependendo dele. A nós foi ensinado, infelizmente: arrume um emprego, trabalhe, conquiste, junte, seja independente. Ora, isso é uma ideologia, em parte, dependendo de como é dito, de como é verbalizado, em que contexto está. Se for fora de contexto, isso é altamente diabólico e nefasto à espiritualidade cristã. Nós somos chamados a dependermos de Deus. Eu não estou falando de não trabalhar, não planejar, não é nada disso. Eu estou falando da ideologia, mais especificamente daquela que pensa em jantar, que pensa em ter, em ser independente e daí por diante. Nada disso vem de Deus. Nós fomos criados por Deus, não pedimos para nascer, nós somos sustentados por Deus, sem sequer às vezes perceber. É Ele quem nos veste, né? É Ele quem providencia o pão de cada dia. E a verdadeira espiritualidade é aquela que é chamado a depender de Deus, a se submeter à vontade de Deus, a viver a vontade de Deus, preocupado e buscando, acima de tudo, o reino dos céus, do que fazendo promessas e daqui a pouco descumprindo ou fazendo sacrifícios de tolo. Meus irmãos, nós temos que se desligar um pouco desse mundo. Nós temos que se conectar com a palavra de Deus, se colocarmos de joelho e dizer: ó Deus, nós, ou eu, dependemos do Senhor. Porque no Senhor eu vivo e me movo. Ou no Senhor nós vivemos e nos movemos. Sem o Senhor eu não posso nada. A minha vontade é má. O meu coração é enganoso. Quem o conhecerá? O Senhor sabe o que é melhor para mim. Que no final das contas seja feita a tua vontade, não a minha. É isso o que o Senhor requer de cada um de nós. Guarde o seu pé, assim como eu guardo o meu e tenho que guardar ao entrar na casa do Senhor. Que as nossas palavras sejam poucas. Que a gente não venha a fazer promessas sem que antes a gente medite muito bem, pois nós não sabemos o futuro. O futuro a Deus pertence. Se Deus quiser, amanhã viveremos e aí negociaremos. Como diz Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13, se não me falha a memória. E que a gente venha a ser submissos diante de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.